E nós, queridos, qualquer um de nós, podemos ser felizes em Cristo, independente das circunstâncias que vivemos. Pois Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E eu quero sugerir que vocês vejam, queridos, quem não viu, quem não participou das demais ministrações deste mês, quem não participou das ministrações de manhã, ou de alguma da noite, ou da de quarta, está tudo, graças a Deus, gravado no nosso canal. Vai lá, se fortaleça, faça anotações, veja o que o Senhor vai falar com você. E hoje, eu não quero pegar um texto e ministrar ele detalhadamente com vocês. Hoje é o nosso último dia dessa série. Eu quero levar vocês à prática. Muitos têm declarado que têm dificuldade em orar, que não conseguem. Tem alguns desafios. Mas a oração, queridos, na realidade, é um aprendizado. Todos nós que convertemos ao Senhor Jesus precisamos aprender a orar. Precisamos a ter sede de oração. Porque quando nós oramos, como nós já vimos, nós nos aproximamos mais do Pai. A oração nos leva para junto do Pai. Pastor Daniel explicou muito bem aqui quando ele falou da filhinha dele. E nós que somos pais sabemos muito bem disso. Nós não escolhemos nem amamos nenhum dos nossos filhos, mas eles é que se agarram a nós. O exemplo que ele deu foi perfeito. Muitos veem Deus abençoando muito alguns irmãos. Muitos irmãos são muito abençoados, mas quando você vai ver, aquele irmão, ele ora, aquele irmão lê a palavra, aquele irmão pratica a fé. E é isso que Deus está nos chamando para esse momento. É um momento, queridos, que a igreja não pode ficar acomodada. É um momento em que a igreja precisa realmente orar. Ela precisa meditar na palavra e exercitar a sua fé. Bem, no texto que nós lemos em Lucas 18:8, nós vemos que é o próprio Jesus nos dando uma ordem sobre a oração. E nos explicando através de uma parábola sobre a importância dessa ordem. Vocês entenderam que logo no início o Senhor Jesus nos dá uma ordem? Vocês conseguem ver isso? Abre aí, olha aí para vocês verem. Olha o que o Senhor Jesus fala. Lucas 18. Olha o que ele fala logo no início. Ele diz assim: Jesus lhes disse uma parábola sobre o dever. Dever. Ele não disse que você pode ou não orar. Ele disse que você e eu devemos orar. Sempre. É orar uma vez por dia? É orar um dia, passa 2 dias, é orar uma semana, passa um mês, é assim? Não. Ele fala sempre e nunca esmorecer. O que significa esmorecer? Nunca desanimar. Nunca pensar que ele está tardando em responder a sua oração. Ele não tarda. Você pode ter certeza que as orações que você tem feito aos pés do Senhor Jesus, aos pés do Senhor, Ele já atendeu. Ele já atendeu, porque é a palavra dEle, é a promessa dEle para nós. E Ele diz assim, Ele descreve que havia naquela cidade um juiz iníquo.
Pronto, obrigada. Agora dá para vocês me ouvirem aí atrás, né? Então, glória a Deus. Era um juiz iníquo, gente. E um juiz iníquo, o que é um juiz iníquo? É uma pessoa maldosa, perversa. É um maligno, uma pessoa maligna. Esse é esse juiz que Jesus está falando. E é tão interessante que Jesus fala que ele não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Mas mesmo nessa cidade, havia uma viúva. E essa viúva tinha uma causa, que esse juiz maldoso, esse juiz que não se importava com ninguém, esse juiz maligno, ele precisava resolver a situação dela. Então, o que ela faz? Ela começa a levar todos os dias ir lá e importunar aquele juiz. Resolve a minha causa, olha a minha causa para mim, faz isso para mim, por favor. Ela não se importou em se humilhar. Ela não se importou em quantos dias ela precisava ir lá. A Bíblia só fala que ela o importunava incessantemente para que julgasse a sua causa. E ela com certeza sabia da maldade do coração deste homem. Mas o juiz, ele não queria atendê-la. É o que a Bíblia nos fala. Ele não queria olhar a causa dela. Ele não estava nem aí para ela. Ele não estava nem aí para ninguém. Ele se achava o tal, o todo-poderoso. Que se rasteje, que se humilhe, eu não quero nem saber. Mas essa mulher, ela insistiu tanto, mas tanto para que ele resolvesse a causa dela, que ele disse assim: eu não temo a Deus, e nem me importo com os homens, estou nem aí para eles. Mas para que essa mulher pare de me atazanar, eu vou julgar essa causa. Para eu ficar livre dela, eu vou julgar essa causa. E aí, queridos, a partir daí, Jesus faz um alerta. Ele diz: observem esse homem maligno, implacável, impiedoso, malvado. Observem este homem. Olhe a atitude deste homem. Na realidade, ele era um monstro. E Jesus diz no versículo 6: considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus estava dizendo que esse juiz, que era um monstro, que não tinha compaixão, que ele ia resolver o problema daquela mulher. E aí Jesus fala: o que fará Deus que te ama, que te escolheu para fazer parte do reino dele, que te escolheu para fazer parte de sua família? O que esse Deus amoroso, que foi capaz de entregar o seu filho, de sofrer com o seu filho, por cada um de nós aqui. Se esse juiz foi capaz de fazer isso, o que o seu Deus, que o meu Deus faria por nós? E aí Jesus diz: aleluia, aleluia. E aí Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aleluia! Que depressa o Senhor responde às nossas orações. Jesus, queridos, ele inicia contando uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca se esmorecer. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não desista. Não desista do seu pedido de oração.
Não desista do seu sonho. Não desista daquilo que Deus plantou dentro de você. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, os desafios vão vir. Mas a resposta já veio, porque ela vem de Deus. Ela vem do nosso Deus, que se preocupa com você e comigo. E Ele fala sempre e nunca se esmoreça. E termina com uma promessa, que Deus fará justiça, responderá a sua oração. Portanto, queridos, que possamos cada um de nós permanecermos firmes, confiantes na palavra do Senhor.